Há poucos anos, se alguém pronunciasse a palavra Dubai, a sua mente desenharia imediatamente um oásis de luxo absoluto, um monumento reluzente erguido no coração do deserto, que atraía o capital global como um imã gigante. Era o lugar onde o impossível se curvava diante do dinheiro, e transações de bilhões de dólares eram seladas em clubes ultra secretos. Mas hoje, você e eu precisamos encarar a realidade de Dubai em maio de 2026. A metamorfose daquela metrópole financeira vibrante em um cemitério de concreto silencioso é tão brutal que paralisa qualquer investidor experiente. A taxa de ocupação dos condomínios de luxo desabou de 90% para menos de 30%, e o volume de negócios evaporou 65% em 2 semanas. O mais perturbador nessa investigação é descobrir que essa prosperidade colossal não ruiu sob o impacto de bombas ou catástrofes naturais. Ela simplesmente evaporou com o fim da confiança, o adesivo invisível que sustentava os 7 pilares da riqueza local. Veja o caso de Jebel Ali, por exemplo. Durante décadas, nos venderam a narrativa de um superporto imbatível, onde guindastes titânicos da DP World operavam sem trégua, conectando Xangai a Roterdã. Jebel Ali era vendido como uma engrenagem insubstituível na cadeia de suprimentos global, o destino inevitável do comércio. Mas em março de 2026, foi como se o mercado global finalmente acordasse de um transe profundo. Tudo começou com um mero sussurro geopolítico no Estreito de Hormuz. Quando as tensões militares no fim de fevereiro transformaram o Golfo em uma zona proibida informal, gigantes dos mares como Maersk, MSC e Hapag-Lloyd não esperaram relatórios demorados de analistas. Eles apenas olharam para os seus balanços financeiros. E num piscar de olhos, as frotas que alimentavam o comércio internacional mudaram de rumo. Os números oficiais obtidos pela nossa apuração são assustadores. O tráfego de cargas despencou de 3.800 TEU por dia para quase zero em apenas 2 semanas. Isso não é uma crise, é queda livre. As docas silenciosas sob o sol escaldante revelam o colapso de um gigante. Costumamos ler notícias sobre congestionamentos em portos como o caos em Los Angeles nos últimos anos, mas o que vemos aqui não é tráfego acumulado, é abandono absoluto. Jebel Ali não parou por excesso de demanda, mas porque ninguém mais ousa navegar por essas águas. Com a disparada dos seguros contra riscos de guerra, enviar um navio de carga para cá virou o pior jogo de azar do planeta. As soluções alternativas anunciadas pelo governo, como o Corredor Verde a partir de Omã, são apenas paliativos para camuflar o desastre. Trocar cargueiros por frotas de caminhões cruzando o deserto eleva os custos operacionais de 50% a 120% e atrasa as entregas em uma semana. Como bem sabemos, no jornalismo econômico, o tempo é implacável, e esses atrasos representam um golpe mortal para qualquer cadeia de suprimentos internacional. O resultado disso é um colapso em efeito dominó. Canteiros de obras de edifícios residenciais de altíssimo luxo, que antes devoravam toneladas de aço e insumos importados de todos os cantos do planeta, hoje parecem esqueletos de ferro congelados no tempo. Tudo parou, restando apenas a pesada conta de uma dependência extrema. Analisando as engrenagens desse sistema, a maior lição não é técnica, mas sim sobre a arrogância humana. A soberania econômica de Dubai revelou-se tão frágil quanto uma taça de cristal fino sob pressão. Quando as rotas marítimas são sufocadas, o porto de Jebel Ali passa de coração financeiro a mero terminal isolado no mapa. É nítido como ao menor sinal de quebra de confiança, a infraestrutura mais moderna do mundo se reduz a carcaças de aço na poeira do deserto. Mas o drama se estende aos céus. Você deve lembrar de quando o Aeroporto Internacional de Dubai, o DXB era coroado como centro do universo aeronáutico, graças à ambiciosa rede de conexões da Emirates. Pousar ali era obrigatório para CEOs de grandes corporações listadas na Fortune 500 e milionários em busca de mordomia. Hoje, essa engrenagem bilionária de conexão global parece ter perdido o rumo completamente. O passageiro desembarcava, saboreava uma taça de champanhe na sala VIP e sentia que o mundo estava aos seus pés. Mas essa era a realidade dourada de 2025. Em março de 2026, o choque de realidade foi brutal. Com o espaço aéreo do Golfo transformado em uma área de alto risco militar, os índices de segurança da aviação despencaram para o nível vermelho. Gigantes da Boeing e da Airbus, operados por companhias renomadas como British Airways e Lufthansa, não pousam mais aqui. Elas mudaram de rota silenciosamente, rumo a céus mais seguros. Nossos dados mostram um cenário devastador. O tráfego aéreo no aeroporto encolheu mais de 70%. Os salões luxuosos, onde antes contratos milionários eram fechados com café importado, hoje lembram museus abandonados. Esse apagão logístico não é apenas uma escassez de aeronaves, é o desmoronamento de um modelo de negócios que todos julgavam infalível. Dubai vendeu ao mundo a promessa de conexões globais perfeitas, mas sem céus seguros, essa proposta de valor vira fumaça. Clientes de altíssimo poder aquisitivo simplesmente não toleram riscos. Eles retiram seus investimentos na velocidade dos algoritmos da Bolsa de Nova York. Quando as rotas marítimas
marítimas falham, a aviação deveria ser o plano B natural, mas o perigo nos céus transformou essa alternativa em pura ilusão de luxo. Os compartimentos de carga de aviões comerciais que antes transportavam microchips de alta tecnologia e produtos de grifes exclusivas como a Apple, agora viajam vazios. A companhia Emirates, juntamente com seu braço de serviços de solo, a Dinata, agora arca com faturas astronômicas para manter frotas inteiras paradas na pista. E as consequências vão muito além do prejuízo operacional. Dubai sempre se promoveu como a sala de reuniões oficial do planeta. Sem voos diretos e sem reuniões presenciais entre a elite financeira, as mentes mais brilhantes e os capitais migram para locais com céus abertos e a estabilidade política, desenhando novas capitais financeiras longe das tensões. Durante décadas, a lenda vendeu Dubai como o milagre do deserto, um paraíso vertical esculpido na areia. O arranha-céu Burj Khalifa nunca foi só um triunfo da engenharia civil. Ele era apresentado a nós como o símbolo máximo de solidez e prosperidade inabalável. Para quem acompanha de perto a relação entre ativos reais e segurança de patrimônio, investir em Dubai parecia algo tão garantido e infalível quanto o relatório confidencial do Goldman Sachs prometendo lucros extraordinários de 2 dígitos. Mas se você e eu pararmos para analisar friamente a realidade deste mês de maio de 2026, percebemos de imediato que a atmosfera exuberante mudou de figura. No lugar do frenesi imobiliário incansável do passado, agora testemunhamos uma correção de mercado fria e impiedosa. A confiança, pilar de sustentação desse experimento no deserto, apresenta rachaduras estruturais profundas. Ainda não é um desmoronamento completo, mas o brilho dourado está descascando para revelar uma estrutura crua e bem menos atraente. Quando os riscos geopolíticos deixam de ser manchetes passageiras nos terminais da Bloomberg ou da CNBC e atingem diretamente o fluxo de caixa, as estratégias de preservação de capital deixam a teoria, e o dinheiro inteligente, sempre o primeiro a farejar a mudança dos ventos, já está batendo em retirada rápida. Esse capital busca desesperadamente portos seguros, migrando para mercados de imóveis tradicionais e previsíveis nos Estados Unidos, ou para a solidez histórica de carteiras geridas por gigantes como JP Morgan. Os relatórios financeiros que obtivemos são implacáveis em refúgios antes intocáveis de bilionários como Palm Jumeirah ou Downtown Dubai. A queda nos preços imobiliários tornou-se o rugido ensurdecedor. Gigantes do setor de construção civil como Emaar e Nakheel enfrentam uma nova realidade, onde os compradores sumiram e a cautela impera. Apartamentos na planta, vistos outrora como galinhas dos ovos de ouro, tornaram-se ativos tóxicos que todos tentam revender. À medida que os investimentos somem os canteiros, de obras inacabados deixam de representar a promessa do luxo para virarem fantasmas de concreto sob o sol implacável. E há uma ironia fascinante nessa investigação que você e eu podemos notar de longe o que acontece com esses megaprojetos quando as pessoas param de vir. Estamos assistindo ao fenômeno do invólucro vazio. Não é preciso ser engenheiro predial para entender que manter potentes sistemas de ar-condicionado operando sob temperaturas congelantes em arranha-céus vazios no meio do deserto é um verdadeiro buraco negro financeiro. Os custos operacionais fariam até as maiores multinacionais da Fortune 500 tremerem. Hoje, você e eu vamos olhar por trás dos panos de uma ilusão que está desmoronando diante dos nossos olhos. À medida que o valor dos ativos despenca, aquela montanha de dívidas podres acumulada nos bancos locais deixou de ser apenas uma projeção pessimista para se tornar a realidade brutal dos balanços financeiros. Essas instituições estão totalmente interconectadas, posicionadas como uma fileira frágil de dominós à beira do abismo. E nós sabemos exatamente como esse jogo termina. Quando o primeiro cai, a corrida desesperada para não ser a próxima vítima se transforma em um espetáculo deplorável. O maior paradoxo de toda essa crise é que temos uma superpopulação catastrófica de arranha-céus vazios e monumentos de puro ego, enquanto a demanda real por moradia de verdade simplesmente sumiu. Como investigador, me pergunto, será que realmente faz sentido financeiro construir uma cidade inteira voltada para pessoas que nunca tiveram a intenção de fincar raízes? Quando removemos os holofotes e o marketing agressivo, o que sobra não é uma metrópole vibrante, mas sim a coleção de imóveis vazios mais cara do planeta. O que acontece com o santuário dos ultra-ricos quando os clientes mais valiosos desaparecem sem deixar rastros? Durante anos, Dubai não comercializou apenas quartos de hotel, ela vendeu status social. Do icônico Burj Al Arab, o autodeclarado primeiro hotel 7 estrelas do mundo, a grandiosidade quase absurda do Atlantis The Royal, esses lugares eram fortalezas de pura ostentação, ou de reservar uma suíte presidencial era uma afirmação de poder.
Mas em março de 2026, esse teatro luxuoso começou a desmoronar. Quando as ameaças à segurança do espaço aéreo viraram a principal manchete nos jornais, os hóspedes de elite, que são extremamente sensíveis a qualquer sinal de perigo, simplesmente arrumaram as malas. Os dados que obtive são incontestáveis. As taxas de ocupação nos resorts mais exclusivos despencaram de 80% a 90% para menos de 10% em poucas semanas. Ninguém vai desembolsar dezenas de milhares de dólares por noite para dormir em uma zona de instabilidade geopolítica. E é aqui que surge o paradoxo mais absurdo dessa investigação. Esses hotéis não podem simplesmente fechar as portas. Eles precisam manter os sistemas de filtragem e climatização funcionando 24 horas por dia. O resultado disso é o que podemos chamar de um espetáculo fantasma, uma performance sem plateia. Os sistemas de som ambiente ainda tocam músicas sofisticadas, as luzes se ajustam de acordo com o cronograma, e os shows de águas dançantes acontecem com precisão cirúrgica de segundo em segundo. Essas máquinas trituradoras de dinheiro continuam operando em capacidade máxima, apenas para manter a aparência impecável de uma estrutura vazia. O palco brilhante permanece aceso, mas além de robôs de limpeza e inteligências artificiais, não há uma alma viva para aplaudir. A ausência do calor humano dos concierges atenciosos e dos chefes premiados pelo Guia Michelin está cobrando seu preço. Aquela perfeição artificial que era a marca registrada de Dubai está evaporando. Se analisarmos de perto, as grandes redes hoteleiras internacionais enfrentam agora uma fuga em massa de talentos. Funcionários de elite estão abandonando seus cargos em busca de mercados com um futuro mais previsível. Serviços exclusivos de spa e experiências personalizadas perderam totalmente o sentido, abrindo um rombo financeiro que abala todo o ecossistema do luxo. Você e eu sabemos que a máquina do turismo de Dubai sempre funcionou como um grande teatro grego, planejado nos mínimos detalhes para impressionar. Mas quando a plateia vai embora, as luzes do palco continuam acesas. Para o nada, o show acabou. Sem as pessoas que são a verdadeira alma de qualquer experiência, esses hotéis de 7 estrelas viram apenas monumentos frios de concreto esquecidos no deserto. Essa é a prova irrefutável de que a tecnologia é capaz de erguer um paraíso artificial, mas são a psicologia humana e a confiança que mantém esse império de pé. E no nosso mundo real, a confiança não é algo que possamos programar em uma linha de código. Se você antes enxergava o Centro Financeiro Internacional de Dubai, o famoso DIFC, como o coração pulsante do fluxo de capitais de toda a região, onde bancos de investimento, fundos de cobertura e os escritórios familiares mais ricos do mundo se encontravam, agora precisa compreender que esse motor dependia exclusivamente de estabilidade. O DIFC, com seu sistema jurídico independente de direito consuetudinário, era vendido como um oásis intocável, mas as coisas mudaram radicalmente em março de 2026. É difícil conceber que um dos maiores centros financeiros globais tenha ficado completamente paralisado em poucos dias, não por conta de uma grande investigação jornalística ou escândalo corporativo, mas devido a frias linhas de código de computador. Quando as tensões geopolíticas ultrapassaram o limite de segurança, os modelos automáticos de gestão de risco de grandes fundos de investimento acionaram imediatamente seus protocolos de preservação de capital. Não houve tempo para reuniões tensas ou conversas de bastidores em clubes exclusivos. Tudo aconteceu na velocidade da luz. Os algoritmos executaram ordens de venda e saques maciços sem qualquer hesitação. Em apenas 10 dias, o volume de transações na Nasdaq Dubai e no DIFC despencou mais de 65%. Os painéis eletrônicos que antes piscavam sem parar em tons de verde, agora estão congelados. O capital financeiro, que sempre foi apaixonado pela liberdade e pela liquidez instantânea, migrou silenciosamente para portos mais seguros, como Singapura ou Suíça. O detalhe mais irônico que apurei é que os escritórios luxuosos no DIFC continuam funcionando perfeitamente do ponto de vista técnico. Os servidores de gigantes como Goldman Sachs ou BlackRock seguem ativos piscando suas luzes azuis e processando dados como se nada tivesse acontecido. No entanto, por trás daquelas portas de vidro, nenhuma decisão real de investimento está sendo tomada. O dinheiro virou fumaça digital e está na tela do computador, mas na hora de resgatar, ele simplesmente desaparece. Quando o distrito financeiro se transforma em um cemitério de escritórios fantasmas, o impacto vai muito além das planilhas. A interdependência desse ecossistema com o mercado imobiliário de alto padrão e o setor de aviação executiva gera um efeito cascata imediato. Grandes escritórios de advocacia e as gigantes de auditoria, as famosas 4 grandes marcas, que antes lideravam fusões e aquisições bilionárias, agora reduzem suas equipes de forma silenciosa. Se você e eu caminharmos hoje pela ala de luxo do Dubai Mall, vamos perceber um detalhe crucial. Grifes como Hermès e Louis Vuitton nunca estiveram ali apenas para vender bolsas caras ou relógios banhados a ouro. Elas funcionam como âncoras de credibilidade, símbolos de que aquele lugar seria eternamente seguro.
Se as maiores corporações globais de luxo continuam apostando milhões de dólares em lojas monumentais por aqui, esse lugar deve mesmo ser a terra prometida, certo? No entanto, as minhas investigações em campo mostram uma realidade bem diferente. Em abril de 2026, um silêncio sepulcral e irônico tomou conta dos corredores que antes viviam cheios de executivos gastando fortunas sem hesitar. Assim que os riscos de segurança espantaram as fortunas individuais, que são verdadeiro combustível do consumo de alto padrão, gigantes como o grupo LVMH e a Richemont decidiram não arriscar. Elas congelaram suas operações, transformando vitrines deslumbrantes em depósitos de estoque de luxo intocados, com uma queda de 80% na visitação. O mais absurdo é que mesmo sem receber o único cliente por dias, essas lojas de grife precisam manter o padrão estético de forma impecável. A iluminação continua brilhando, para valorizar cada detalhe de ouro nas prateleiras, e os potentes aparelhos de ar-condicionado funcionam sem trégua, para proteger as peças de couro contra o calor implacável do deserto. Os painéis digitais gigantescos transmitem propagandas de uma vida cheia de glamour para corredores vazios. É o retrato de um teatro luxuoso sem plateia. Essas marcas históricas acumulam custos gigantescos de aluguel e seguros, com faturamento zero. Os consultores exclusivos, donos de listas de clientes multimilionárias, já arrumaram as malas para Tóquio ou Paris, deixando para trás mercadorias vulneráveis ao clima. Sabemos muito bem que no mundo corporativo, se um produto de alto valor fica parado na prateleira por muito tempo, ele deixa de ser um ativo estratégico para se tornar um passivo financeiro pesado. Dubai costumava ser o epicentro global, onde os ricos ostentavam seu status por meio de relógios de edição limitada e carros de luxo. Porém, quando a estabilidade geopolítica e a confiança desmoronam, o brilho dos diamantes e a alta costura perdem todo o apelo. Essas vitrines luxuosas agora parecem museus de arqueologia moderna, expondo itens extravagantes que ninguém quer comprar em corredores onde ninguém mais pisa. Será que as pessoas finalmente perceberam o perigo de se erguer um império com base em promessas de papel em vez de tijolos e concreto de verdade? Durante décadas, Dubai não vendeu apenas apartamentos de luxo ou resorts deslumbrantes. Ela comercializou um audacioso projeto de credibilidade, uma promessa hiperrealista de segurança absoluta, um paraíso fiscal onde as regras do jogo sempre favoreciam o grande investidor, com uma obsessão incessante por recordes mundiais. Prédios futuristas como o Museu do Futuro nunca foram apenas obras de engenharia civil, eram ferramentas de propaganda milionárias, desenhadas para convencer a elite mundial de que o amanhã estava ali. Mas se você e eu olharmos para os relatórios mais recentes, de março de 2026, fica evidente que essa narrativa polida encontrou um erro fatal no sistema. O verniz do luxo trincou e a verdade está finalmente vindo à tona. As tensões geopolíticas finalmente estilhaçaram a ilusão de segurança e conectividade absoluta, as duas colunas que impediam que essa promessa de riqueza desmoronasse. Hoje, você e eu vamos desvendar essa história de perto. Todo investidor experiente sabe que a diferença entre um ativo de luxo e uma dívida tóxica é decidida por uma única manchete de jornal. Quando a realidade do risco geopolítico superou o marketing que maquiava os fatos, aqueles contratos futuros viraram apenas papel molhado. Faltava a eles o verdadeiro oxigênio de uma economia real, que é uma comunidade com raízes profundas. Dubai sempre foi uma cidade de passagem, feita para o trânsito de capital, não para a existência de fato. Quando os moradores temporários e o capital altamente móvel decidem sumir do mapa não por maldade, mas por pura lógica financeira, o cenário revela a fragilidade assustadora de uma economia erguida apenas sobre expectativas vazias. Olhe com atenção para as ruas desertas hoje em dia. Os arranha-céus ainda estão de pé. Os sistemas industriais de ar-condicionado de marcas gigantes como Trane ou Carrier continuam funcionando sem parar, tentando segurar o calor do deserto. E os neons do Dubai Mall brilham como sempre. Mas tudo não passa de uma casca oca. Existe um abismo gigante entre cidades erguidas sobre gerações de cultura, história e conexões humanas reais e uma metrópole artificial criada por campanhas caras de publicidade e isenções de impostos. Como podemos ver quando a confiança que move o mercado desaparece, a liquidez de coberturas de luxo e derivativos complexos cai para zero. Eles se tornam, literalmente, ativos congelados. A grande lição aqui é um remédio amargo sobre sustentabilidade. Quando a marca Dubai, antes sinônimo de prosperidade sem limites, é reavaliada pelo alto risco de volatilidade, os milionários não esperam uma recuperação. Eles fogem para portos seguros, onde existem instituições fortes, sociedades reais e a estabilidade que dinheiro nenhum compra. Da noite para o dia, por mais vistos de ouro que eles emitam. Olhar para esses prédios gigantes, vigiando o horizonte vazio, parece progresso real, ou apenas um cenário de cinema muito caro e solitário.
Quando ninguém mais compra essa promessa de futuro, o que nos resta afinal? Estamos diante de uma cidade viva ou apenas de uma cidade fantasma, movida por circuitos automáticos? Pense comigo, será que um lugar construído apenas sob expectativas de lucro pode ganhar uma alma de verdade? Ao olhar para torres totalmente iluminadas, sistemas de filtragem de água funcionando no silêncio e passarelas de moda sem ninguém desfilando, a verdade se impõe. Essas obras de arte da arquitetura continuam de pé, mas a alma delas já morreu há muito tempo. A Dubai de 2026 é uma lição histórica e caríssima sobre construir no deserto. Não sobre a areia física do deserto, mas sobre a areia movediça da instabilidade financeira global. Na sua visão, o que uma cidade que depende tanto da confiança do mercado deveria fazer para recuperar sua alma em um mundo em crise? Este vídeo é fruto de investigações minuciosas, dados analíticos e cenários geopolíticos projetados para 2026. São análises de um jornalista independente para trazer uma visão profunda dos fatos e não representam conselho financeiro, guia de mudança ou crítica a qualquer instituição. Cada decisão sua deve ser tomada com base em pesquisas próprias e profundas. E se você valoriza esse tipo de jornalismo investigativo realista e sem odeios, deixe o seu gostei, compartilhe este vídeo com quem precisa acordar e se inscreva no canal para não perder nossas próximas revelações.